A obra a ser analisada neste vídeo é As Três Irmãs, escrita pelo russo Anton Tchekhov no ano de 1900. Mas antes, iremos ressaltar pontos importantes sobre a época em que a obra foi escrita. Trata-se de uma obra realista. Mas o que foi o realismo? O realismo foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX, na Europa. O realismo opunha-se ao idealismo do movimento romântico. Considerava que o mundo era independente da representação mental que o artista fizesse dela. Pregava atenção e fidelidade máxima ao real e trazia reflexão sobre temas sociais. Real era considerado apenas aquilo que era percebido pelos sentidos, com observação e comprovação, sem abstrações. A arte realista coincidiu com a predominância da mentalidade científica e a influência positivista, sendo que muitas obras mais pareciam teses. Para o espaço cênico realista, busca-se uma nova concepção arquitetônica para os teatros, que permitia boas condições visuais e acústicas para todo o público. Nessa época, o Teatro de Arte de Moscou é fundado por Konstantin Stanislavski e Vladimir Nemirovich Danchenko. O século XIX é considerado a idade de ouro da literatura russa. Nessa época surgem grandes nomes como Nikolai Gogol, autor de Almas Mortas. Este marca a transição entre um romantismo fantástico para um realismo crítico. Lev Tolstói, autor de Guerra e Paz e Ana Karenina. Fyodor Dostoiévski é considerada a maior figura da era dourada da literatura russa, em que sua obra mais conhecida, Os Irmãos Karamazov, é uma das maiores do mundo e das mais desenvolvidas a nível semântico. A Era Dourada é marcada também pelo sentimento patriótico, sobretudo retratado no livro Guerra e Paz, e esse sentimento coincide com o estilo musical que vigorava também na altura. Historiadores já estimaram que a abertura de 1812 de Tchaikovsky é parte da versão musical de Guerra e Paz de Tolstói. Outro autor importante neste período foi Anton Tchekhov. Anton Tchekhov nasceu na Rússia no ano de 1860. Foi médico, escritor e um dramaturgo renomado. Teve uma infância difícil e por isso deu muita importância à sua liberdade e independência. Tchekhov foi para Moscou e conseguiu entrar na faculdade de medicina. Para manter seus estudos e família, começou a escrever enquetes diárias e obteve sucesso, trabalhando inclusive com um dos principais editores daquela época. Formou-se médico e exerceu a profissão por pouco tempo, pois contraiu tuberculose e não admitiu que seus colegas de profissão cuidassem dele. Continuou a escrever para revistas para se sustentar. Desenvolveu um talento inato pela literatura, escreveu contos e foi incentivado a escrever peças de teatro. Sua primeira obra se chama Ivanov. Em 1894, escreveu A Gaivota, sua peça teatral que foi um fracasso, fazendo Tchekhov pensar até em renunciar ao teatro. Porém, a peça impressionou Vladimir Nemirovich Danchenko, que convenceu Stanislavski a dirigir a peça no Teatro de Arte de Moscou em 1898. A atenção que Stanislavski deu ao realismo psicológico e à atuação foram criadas para extrair maravilhas escondidas no texto. Com o olhar aprofundado de Stanislavski, a peça foi reencenada, tornando-se um sucesso. No ano seguinte, o Teatro de Arte de Moscou encenou Tchilvânia, também escrita por Tchekhov. Enquanto isso, sua saúde piorava, deixando-o debilitado e diminuindo seu ritmo criativo. Por isso, levou 1 ano para compor As Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. As Três Irmãs foi encenada pela primeira vez no ano de 1901, no Teatro de Arte de Moscou, sob a direção de Stanislavski. A peça se passa em uma pequena província da Rússia, na casa dos irmãos Prozorov, Irina, a mais nova, Marcha, a do meio, Olga, a mais velha, e Andrei. O início da peça se passa no aniversário de Irina, que também é a data em que a morte dos pais deles está completando 1 ano. O pai era um importante militar, o que faz com que a família receba frequentemente a visita de militares. Durante toda a peça, as três irmãs sonham em voltar para Moscou, idealizando o local, já que cresceram e foram muito felizes lá. Marcha é casada e seu marido, professor de liceu, é completamente apaixonado por ela.
Porém, ela não está feliz no casamento e acaba se apaixonando por um militar. Ela pensa na traição durante a peça e não sabe o que fazer a respeito. Olga vê o tempo passar e não consegue se casar e acaba se tornando uma diretora de liceu. Já Irina, a irmã mais nova, também acaba por se apaixonar por um militar e aceitar o seu cortejo. Porém, este militar acaba morrendo em um duelo. Andrei é noivo de Natasha e ao longo da peça se casa com ela. As três irmãs não gostam de Natasha e a melancolia das três vai fazendo com que Natasha se aproprie cada vez mais da casa dos Prozorov. A inércia toma conta de toda a peça e os personagens, embora vivam na mesma casa, são solitários, já que um não escuta o outro. Além disso, embora estejam infelizes, não fazem nada para mudar o seu status de tristeza, fazendo com que a peça seja monótona em seu sentido de enredo, mas não no sentido da psicologia dos personagens. Sobre a história dos personagens. Olga, a mais velha, tem uma personalidade forte. É severa, gosta de ensinar e é a mais inteligente. Está solteira e sonha em se casar um dia. Masha, a do meio, é a mais irritada, infeliz no seu casamento com Fyodor e que, ao desenrolar da história, se apaixona por um militar. Irina, a caçula, a mais jovial, sonhadora demais, pensando que a vida é um conto de fadas, porém vive reclamando de tudo. Andrei, o único irmão, aparece na obra, mas não é um personagem muito forte. Ele é um homem sábio, toca violino, sabe 3 idiomas, tem talento para muitas coisas, ama demais sua esposa que não o compreende e ele tem muito receio de suas irmãs. Ele acha que elas riem dele todo o tempo. Fyodor, professor de liceu, marido de Masha, escreveu um livro sobre a história de Liceu. Ele presenteia Irina com esse livro. Fedotik e Rhodes são tenentes e não têm um papel muito forte na peça. Apenas participam dos encontros na casa das três irmãs. Solione é um capitão e também participa de muitos atos. Ferraponte é um velho contínuo de municipalidade, um pouco surdo e carinhoso. Andrei o chama de vovô querido. Anfisa, velha babá de 80 anos, que serve a todos na hora do almoço e jantar. As meninas a tratam com muita grosseria e mandam demais nela. Essa é a participação de Anfisa e Ferraponte. Nikolai é um barão, primeiro-tenente, ele que apresenta Alexander para a família. Natasha é noiva de Andrei. Ao desenrolar da história, ela se torna a esposa. Ela está entrando na família agora e quer controlar a casa de qualquer jeito. Se sente a rainha da família. Alexander, tenente-coronel, tem 43 anos, comandante dos soldados de artilharia e um grande amigo dos pais da menina. Ivan é um médico militar de 60 anos, solitário, ama demais as meninas, as chama de filhas. A peça de Tchekov fala sobre inércia, a tendência de continuar a fazer o que está sendo feito. As irmãs esperam que alguém ou algo faça uma intervenção em suas vidas. Elas sofrem e questionam a razão de tudo ser como é, mas nada fazem para mudar sua realidade. São personagens que se percebem à mercê do destino, como se não houvesse livre-arbítrio. Talvez isso se dê pelo simples fato de não conseguirem ser protagonistas de suas próprias vidas. Isso faz com que o espectador se identifique em certo ponto com os personagens. A necessidade de trabalhar, as imposições que fazemos a nós mesmos e nunca conseguimos alcançar, os desejos abandonados e a frequente frustração do ser humano, a fragilidade, a necessidade de autoafirmação e de que trabalhar é preciso, sendo isso a solução para tudo. É uma forma do autor enaltecer o trabalho a fim de criticar a família provinciana que nada quer além do bem-estar e nada faz para alcançá-lo. Dessa forma, então, Tchekov fecha a peça com a famosa frase: querer não é poder, e a realidade nem sempre é como desejamos.
também, então o relógio bateu. Lembro-me que quando levaram nosso pai, tocava uma banda militar. E no cemitério disparou-se uma salva de tiros, ele era um general de brigada. E mesmo assim havia pouca gente. Chegarei! Nosso pai nos acostumou a acordar às 7 horas. E agora ele não acorda às 7 horas, mas permanece na cama até às 9 pelo menos. Pensando sem parar que não sei o quê. E com uma cara. Eu compreendo como que as pessoas desejam trabalhar. Em toda a minha vida eu nunca trabalhei. Na fria e indolente São Petersburgo, numa família que nunca soube que era trabalhar e nunca conheceu privações. Meu coração se encheu de alegria. E eu desejei a sempre pensando na nossa cidade natal. De nada, Vamos subir, Márcia? Como posso fazer? Desde que vou limpando todos os dias e à noite do órgão particular, tenho constantes dores de cabeça e penso que já estou ficando velha. E de fato, nesses 4 anos de tempo, a minha juventude, as minhas forças, escapando-me dia a dia, protagonias, tenho cada vez mais e mais de irmos para Moscou. Vendemos a casa, deixamos tudo aqui e passamos para Moscou. Sabe que Verchinho, o novo comandante de artilharia, virá fazer uma visita hoje. Estamos encantadas. Ele é velho? Não muito, anda no máximo pela casa dos 40, 45. Parece ser um sujeito simpático, que ele não é burro, isso é certo, apenas fala muito. É um homem interessante. Bem, tá? Tem mulheres que sofrem duas filhas pequenas. Convém também dizer que casou pela segunda vez. Nas visitas que, aliás, passaram de último, conta a todos que tem mulheres e duas filhas, também aqui ele irá com renda de cabelo, de sobre 2 gramas de naftalina e meia garrafa de álcool. Friccionado todas as noites. Tomaremos nota disso. Presta atenção. Empurramos a rolinha no prato. Um tubinho de vidro abre a verga. Depois pegamos uma pitada do mais simples, do mais comum do Vamos, bonito. Ah, querida, mamãe, minha filhinha, minha alegria. Diga-me, por que estou tão feliz hoje? Como se navegasse num veleiro. Acima da minha cabeça, o distante céu azul. Que grandes pássaros brancos circulando ao meu redor. Por que é assim? Meu passarinho branco. Vamos entrando, paizinho. Vem, parte os pezinhos. Beijão, vem da prefeitura. É da parte do senhor. E aí, quando me provocou um pouco. Obrigada. Diga que agradeço. Que disse? Vamos, que a senhora aprontou. Eu não disse. Não tem vergonha, vamos. Minha querida, vocês são as únicas pessoas as mais caras que eu tenho nesse mundo. Eu sou um velho solitário e imprestável. Nada mais de bom resta dentro de mim. Salvo amor sem ser bom. Se vocês não gostassem mais de mim, há muito estaria morto. Minha querida, minha filhinha, conheço desde o dia que nasceu. Carregando os braços. E amava sua falecida mãe. Mas pra que Não é estranho que a estação de trem fique às 20 vestas da cidade. E ninguém sabe por que razão. Eu sei o porquê. É que se a estação ficasse perto, não estaria longe. Se está longe, então não pode estar perto. Tá? É possível também que nossa vida de agora seja qualificada de superior e se refiram a nós com respeito. Hoje não existem torturas, nem execuções, nem invasões domicílio, apenas muito sofrimento. O barão pode passar muito bem seu mingau, contanto que possa filosofar. Basta, nossa invasões, me deixe paz. Os sofrimentos que tivemos hoje em dia são tantos, não deixam de demonstrar uma certa elevação moral já alcançada pela sociedade. parece ser desempregado, tão brigueiro seriano. Andrei não está apaixonado por ela. Ele tem morrido. Bertinho, Teodoro, o senhor foi designado para cá, não é mesmo? O novo comandante de artilharia? Ainda tem nada, ele é de Moscou. É de Moscou? Nesse caso, congratulo. Minhas irmãs não deixaram em paz. Eu tive o prazer de aborrecê-la com as minhas recordações. Essa moldura que ganhei hoje, Andrei. Ele mesmo não fez. Sabe que você é? O quê? Violinista apaixonado. Então, professora apaixonada. Andrei está apaixonado. Viva! Ele está apaixonado. Olha a natureza me criou! Pare com isso! Eu não dormi a noite toda
então agora estou um pouco tonto. Eu fiquei lendo até as 4 da manhã, depois eu fui pra cama, mas não conseguia fechar os olhos. Eu ficava pensando nisso e naquilo, aí eu fico a foto faciante melhor, potente. Fiz como pude que faça melhor do que puder. Mas já deu um igual na Páscoa. A minha mulher me ama. E as cortinas devem ter bem tiradas lá junto com os tapetes. Ai, a reunião está muito concorrida hoje, ficou acanhada. Ai, imagina, todos de casa. Nossa, estamos isso é possível, não é, querida? Por acaso, vai ficar um ruim? Desejo-lhe um bom noivo. Já está na hora de você se casar também. Natalina, já tem muito. Vou tomar um cálice de vinho. Eita vida boa, mas o que se pode fazer? Acha que seu comportamento ficou irregular de mal. Que maravilha! Por que razão você amava tanto? Quando isso aconteceu? Veja minha esposa. Eu a amo. Eu amo como eu nunca vi ninguém. E eu seguirei trabalhando. Trabalhando sempre. E a música soa tão alegre, tão animada, me dá uma vontade imensa de viver. Oh, meu Deus, o tempo vai passando, nós partiremos e seremos esquecidos para sempre. Esquecerão nosso rosto, nossa voz, e até quantos éramos. Mas o nosso sofrimento se transformará em alegria para aqueles que virão depois de nós. A paz e a felicidade reinarão sobre a terra. E as pessoas lembrarão com gratidão daqueles que vivem agora. E os abençoarão. As minhas irmãs queridas, a nossa vida ainda não chegou ao fim. Nós viveremos. Ai, a música soa tão alegre, tão cheia de felicidade. E eu sinto que logo saberemos por que vivemos e por que sofremos. Ah, se soubéssemos por quê. Se soubéssemos, Tanto faz, tanto faz. se soubéssemos.